Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo do processo de pintura. A peça da vez vai ser a Naui de Assassin's Creed Shadows, um lançamento aí da Ubisoft. Essa peça foi modelada pelo Thiago da Sublime Skins. O modelo tá insano, muito lindo, muito detalhado, cheio de textura. E eu vou trazer o passo a passo de pintura dessa peça agora aqui para vocês. Então, se gostar do vídeo, já deixa aquele likezão. Se não for inscrito, se inscreve aí e bora acompanhar o processo de pintura. Começando aqui já pela aplicação do preto de fundo na base, porque como ela é uma base com um efeito de pedra, textura de pedra, nada melhor do que começar com um fundo preto. Então, depois de fazer toda a aplicação do fundo preto em toda a base, como são duas peças, eu fiz a aplicação numa parte e depois na outra, eu venho com um dry brush com o concreto da Acrylex. Ele é uma cor meio que aspecto de cimento. Eu faço a aplicação de um dry brush com um pincelzinho desses de maquiagem mesmo, bem macio. Faço a aplicação em todas as duas peças, toda a área que eu vou fazer a textura de pedra. Eu aplico esse concreto. E depois da aplicação do concreto, eu entro com um cinza um pouco mais claro. Esse cinza geralmente é um tom que eu crio, porque eu prefiro criar, porque nem sempre eu acho um tom muito parecido. Então, sempre que eu vou fazer uma peça, eu acabo criando um tom de cinzas diferente. E depois de fazer a aplicação desse dry brush com cinza, eu vou pegar e vou vir com um dry brush branco, com um pincel bem seco, e faço o dry brush final com esse branco por cima para fazer mais os realces de vincos e de canto das peças. Já na parte do peixe ali, que como eu joguei bastante Assassin's Creed, eu peguei a referência do jogo, porque o Thiago tinha feito a referência desse peixe aqui na pedra também, no cinza. Então eu resolvi fazer a referência igual do jogo e fazer ele com uma pasta metálica da Corfix. Então eu apliquei toda a pasta metálica dourada para dar um aspecto diferenciado nesse peixe. Partindo agora para a Naui, começando pelas botas dela, eu vou fazer a aplicação do fundo preto. Depois da aplicação do fundo preto, eu vou pegar e fazer um dry brush na parte ali que remete um pouco de tecido, meio que um couro, não sei ao certo o que é. Eu vou usar o Siena Natural, ele é um tom marrom um pouco mais claro, mas um pouco mais escuro com amarelo ocre. E depois que eu fazer a aplicação desse dry brush, eu vou vir com o amarelo ocre por cima para poder criar um efeito transicional ali de três cores, do amarelo ocre para o siena e o preto que está no fundo ali que fica ali os vincos. Depois disso eu vou isolar essa parte e vou fazer a aplicação de um cinza de cima para baixo em toda a parte da canela dela, porque querendo ou não tem partes de tecido ali, e depois eu vou fazer a aplicação da caneleira. Então aplicando esse cinza de cima para baixo eu crio um efeito de transição de luz e sombra, onde a parte de cima fica mais clara e a parte de baixo fica mais escura. Fazendo alguns pequenos detalhes ali das cordas que seguram a caneleira dela, né? Ela tem uma perna esquerda, as duas cordas ali são pretas, digamos assim, e na perna direita ela tem a inferior preta e a superior vermelha. Então já faço essa aplicação aí antes de poder fazer a aplicação do metálico na caneleira. Já para as caneleiras eu vou usar uma pasta metálica aqui da AK-47, que ela é uma pasta metálica no tom alumínio. Cara, eu comprei essa tinta aqui, essa pasta para o pessoal da Geek Tintas, ela é muito top, eu gostei bastante. A gente molha o pincel nela ali, tira o excesso e faz a aplicação, cara, fica uma cobertura perfeita e ótima mesmo. Eu recomendo bastante essa pasta. Geralmente as partes metálicas eu estou gostando bastante de usar as pastas metálicas. Fica a dica para vocês aí que estão começando, fica a dica e use pasta metálica, ajuda bastante. Partimos então para a pintura do corpo da Naui. O uniforme dela aqui ele é um azul meio escuro, um azul diferenciado. Então eu estou usando o azul seco da Acrylex. Eu vou fazer a aplicação desse azul seco em toda a peça, como o azul base dela, tanto na parte superior quanto na parte inferior ali. Aplica 100% aí que depois a gente vai resolver os outros problemas. Aí eu vou fazer uma diluição desse azul seco com um azul bebê e vou vir fazendo uma aplicação de cima para baixo ali com uma diluição com água um pouco mais transparente para poder fazer o efeito de luz e sombra como eu comentei com vocês antes. Faço a aplicação uma, duas vezes ali até vocês verem que está uma transição bacana, bonita e nada pesado. Depois disso eu vou vir com um wash preto e vou fazer a aplicação da sombra de baixo para cima. Faz ali, aplico duas, três jateadas ali. Dou uma olhada, dou uma secada, porque querendo ou não, como ele é um wash, ele escorre bastante. Então faz duas, três aplicações, vai ali, seca, pega o secadorzinho, seca ele, depois vem e faz duas, três aplicações, vê como é que fica. Se ficou legal o resultado, para por ali e bora para a próxima parte, que é a pintura do rosto da Naui. Lembrando, eu fiz esse mesmo processo no capuz da Naui também, então é o mesmo padrão ali para todas as peças do corpo dela. Depois disso eu vou fazer a aplicação do tom de pele.
Aqui eu estou usando o Pale Flash da GSW, ele é uma tinta de tom de pele bem bacana. Ele é o tom de pele mais neutro, digamos assim. E como é uma peça muito pequena aqui, eu não vou conseguir fazer uma transição bem legal ali. Então esse é um tom de pele que equilibra bastante. Fiz umas aplicações, eu não gravei aqui, mas fiz umas aplicações de wash amarelo e vermelho ali dentro depois. Agora a parte que o filho chora e a mãe não vê, que é fazer a pintura dos olhos. Por mais que essa peça esteja na escala de 1:6, não, ela tá 1:6 não, ela não tá 1:6, ela tá 1:8. Então é um pouquinho chato de fazer pintura de olhos, independente do tamanho da peça. Tem umas peças aí que ficam legais, outras não. Mas aqui a gente tranca a respiração, pincel com a ponta bem fininha, tinta bem diluída. E vai fazendo a aplicação do fundo branco ali, depois a pintura das pupilas ali, bem devagarzinho, com calma, que não tem erro. Mas aqui é muita questão de prática e paciência, infelizmente, meus amigos. Finalizado o rosto, vamos fazer a pintura da máscara dela. Eu gosto de usar aqui, como é um preto, eu gosto de usar geralmente nessas partes mais tranquilas assim. Eu uso o nanquim preto da Acrylex, porque ele tem uma diluição muito boa, ele é mais líquido assim, e querendo ou não, a cobertura dele é perfeita. Se você usar o preto da Acrylex, ele é muito grosso e se você dilui, você tem que passar 2, 3 vezes. O nanquim não, tu passou uma vez, ele tá perfeito. E misturar ele com a tinta não vai resolver muita coisa, então aplica direto o nanquim e não tem problema. Usando agora um pouco do rústico para poder fazer a pintura do cabelo dela. Eu aplico o rústico em todo o cabelo e depois eu fiz uma aplicaçãozinha de dry brush com o marrom normal ali. Eu não gravei, peguei um pincelzinho bem fininho e fiz apenas alguns detalhes ali de luz e sombra com o marrom em cima do rústico para o cabelo ficar bem bonitinho e ficar uma coisa diferenciada, né? Na parte do tronco agora, a gente vai fazer, como eu falei para vocês, eu sempre crio meus tons, porque querendo ou não você precisa chegar até perto do tom da referência. Aqui eu criei um cinza bem clarinho. E vou fazer a pintura da faixa do kimono dela ali, que cobre toda a gola e toda a transversal do peito, que como é um kimono, ele fica aberto e fica aquela borda fora, né? O mesmo cinza vai para a parte de baixo ali, não sei se é meio que uma saia, não sei o que é aquilo ali, mas eu vou usar o mesmo cinza para fazer aquela aplicação embaixo ali. E depois as bordas dele eu vou usar o cinza um pouco mais escuro para fazer a marcação. Então fica 2 tons de cinza diferenciado e como eu falei, a vantagem de você criar o tom de cinza é que você pode controlar a intensidade e a cor do cinza, né? Isso ajuda bastante a ter ótimos resultados, na minha opinião, é claro. Nessa parte aqui, como vocês podem ver, eu já tinha pintado o cinza ali e agora fazer os detalhezinhos que ela tem ali, que ela tem umas kunais na perna, né? Então faço a aplicação do preto para fazer a marcação das cordas e da parte de corino que segura as kunais e marrom para fazer um dry brush por cima desse corino e depois a mesma pasta metálica para fazer a pintura das kunais. Esse aqui não tem muito segredo, mas são detalhes que trazem riqueza e trazem muito valor à peça. É esse tipo de coisa que faz realmente o diferencial no resultado final de uma peça e de uma boa modelagem. Voltando para o tronco agora, como vocês podem ver, o cinza engana bastante. Olha o tom que ficou aquela faixa central que eu pintei ali aquela hora. E ele escureceu bastante, então por isso que eu falei que é bom você controlar e você criar os tons de cinza. Aqui eu tô fazendo uns detalhes que eu tinha esquecido antes, que era no mesmo tom de cinza também, que é a parte de um suporte mais ou menos que ela tem ali para pendurar a katana dela. E eu acabei esquecendo de pintar também, eu esqueci de gravar a pintura de uma cordinha, que ela tem uma corda que fica de atravessado nesse tronco ali fora, para ajudar a segurar a parte da katana. Mas não tem erro, pinta de preto e faz um dry brush com o amarelo ocre ou até com o marronzinho por cima, que já vai ficar um efeito bem legal. Não tem segredo para isso também não. Já para outra parte ali, que é meio que uma faixa que ela tem na cintura ali, ela é toda vermelha. Fiz a aplicação do vermelhão chapadão ali, basicão. E depois eu fiz a aplicação do washzão preto de baixo para cima para poder fazer aquele efeito de transição de luz e sombra, como comentei anteriormente. Depois ali ela tem uma faixa meio cinza, um cinza quase branco já. Então eu clareei um pouco mais ainda aquele cinza que eu tinha criado antes e fiz a aplicação em toda a faixa ali, passei 1, 2 demão, porque querendo ou não o cinza ele fica um pouquinho mais desbotado. Fiz 2 aplicações de demão ali e ficou perfeito. Ela tem uns detalhes ali no meio que são um preto e um azul, que são 2 faixas, 2 cordas que seguram. Então eu já peguei e fiz a aplicação desse azul, que eu usei o azul seco, ele é um azul bem escurão. Depois eu fiz a aplicação do preto normal na faixa e tem mais uma corda também igual a da katana dela. Mesmo processo, preto, amarelo ocre e fechou pro resultado final dessa parte da saia. Essa saia aqui ficou com uma textura sensacional, galera. Olhando no vídeo assim vocês não percebem, mas olhando de perto ficou linda demais essa modelagem. O Thiago caprichou pra caramba, hein? Passando agora para a pintura de alguns detalhes que ela tem ali na cintura, que seria o arpel dela, um gancho. A gente faz a aplicação do preto ali,
pintura da corda, amarelo ocre por cima, e depois o gancho eu vou usar o preto, e vou usar o preto metálico da Acrylex também, para dar um efeito de metal bem legal. Galera, eu acabei esquecendo de gravar a parte de pintura da arma dela ali, da Kuragiri, não lembro direito o nome, e eu esqueci de gravar o vídeo de pintando a parte da manga dela ali, da lâmina dos assassinos. Infelizmente eu esqueci de pintar essa porcaria, quer dizer, eu esqueci de gravar o vídeo. Mas ali o processo foi basicamente aplicar o preto, fazer um dry brush com o marrom por cima, aplicar um wash e depois fazer um dry brush com o amarelo ocre e um pouquinho mais de wash por cima ali para ficar com um efeito de couro bem bonito, e depois a aplicação do metálico nas partes metálicas da lâmina, que não teve segredo nenhum. Finalizando o processo agora com a katana, a aplicação de preto em toda ela, básico, como vocês podem ver, eu gosto de usar bastante preto de fundo, ele facilita bastante alguns processos. Então, como a katana ela tem uns detalhes prata e boa parte vermelho, ela tem bastante textura também, eu já fiz a aplicação do preto e depois eu venho com um metálico por cima, eu uso a pasta metálica ou até mesmo uma tinta cromada da Acrylex ali, com um pincelzinho bem seco, já vai ajudar bastante a ter um resultado ótimo e muito bonito. Finaliza a katana fazendo os detalhes de vermelho que ela tem ali, tem as cordas ali, as faixas que ficam amarradas na bainha dela. Então essa katana é uma coisa bem simples, fez ali a bainha, fez os detalhes do punho, da bainha, digamos assim, da katana, e a parte do punho dela ali que são vermelho, e fechamos a pintura da peça. Vocês viram que esse vídeo foi um pouco mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, e fiquem agora com o resultado final dessa peça insana, galera. Essa Naui realmente ficou muito linda, o Thiago realmente caprichou no modelo, ela ficou insanamente. Tem uns detalhes de fogo ali que eu acabei não gravando o vídeo, mas é aquele processo da impressão na resina transparente e aplicação de verniz vitral com efeito de fogo. Eu futuramente vou colocar LED ali depois, mas essa peça ficou linda demais. Aí deixa nos comentários qual a sua opinião, se você achou bonito, se você gostou, se você já jogou o jogo, o que você gostaria de ver por aqui, o que você faria diferente, o que você mudaria nessa peça ou no processo de pintura. Galera, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Ótima semana a todos. Tô nessa. Fui, galera. I'm never second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence.